Existe reencarnação na Bíblia? Jesus acreditava na reencarnação? Ao falar sobre reencarnação, a resposta é sempre a mesma. Hebreus capítulo 9, versículo 27. Está ordenado aos homens morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. A propósito, no cristianismo primitivo, ou seja, os primeiros cristãos acreditavam na reencarnação. E se esse tema tão importante te interessa, assista até o final, você vai se surpreender. Olá, eu sou Tina e você é muito bem-vindo a esse canal. Se gostar do conteúdo, se inscreva, deixe o seu joinha, ative o sininho das notificações para que quando eu postar um novo vídeo, o YouTube talvez te avise. A questão da reencarnação na Bíblia é um tema que gera bastante debate, porque a maioria das tradições cristãs não aceita como doutrina oficial. Porém, algumas passagens e conceitos podem ser interpretados de maneira que sugerem ideias relacionadas à reencarnação. Embora não haja menção explícita desse conceito nas Escrituras, a fala de Jesus sobre nascer de novo é uma das mais usadas por aqueles que procuram relacionar a reencarnação com a Bíblia. Em Pentecostes, Atos capítulo 2, na narrativa bíblica, os discípulos são cheios do Espírito Santo e começam a falar em outras línguas. E não era qualquer fala sem sentido, porque as pessoas de várias nações que estavam ali em Jerusalém entendiam claramente cada um em seu próprio idioma. Isso surpreendeu geral. A Bíblia usa o termo glossolalia nesse contexto, mas de um jeito diferente daquele falar em línguas que muita gente associa com expressões sem traduções diretas. Quer dizer, a tradução seria para a língua de outras nações, outros países, não é mesmo? O que é glossolalia? Na religião, suposta capacidade de falar línguas desconhecidas quando em transe religioso, como no milagre do dia de Pentecostes. Na psicopatologia, distúrbio de linguagem observado em certos doentes mentais que creem inventar uma linguagem nova. Paulo e o intérprete, 1 Coríntios 14. Paulo mais tarde fala que quando alguém fala em línguas na igreja, deveria haver um intérprete, senão ninguém seria edificado. Isso já sugere que o fenômeno pode ter múltiplas manifestações, algumas compreensíveis por alguém que fala a língua, outras que parecem mais espirituais simbólicas. A leitura também propõe que talvez esses discípulos já tivessem vivido em outras culturas em vidas passadas, e por isso seus espíritos sabiam se comunicar nesses idiomas. Isso se encaixa bem na lógica da reencarnação, onde experiências e aprendizados de vidas anteriores ficam gravados na alma ou espírito. E o Espírito Santo só teria ativado esse processo. A passagem de João, capítulo 3, versículo 3, 4 e 5, em uma conversa entre Jesus e Nicodemos. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Esse foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. João, capítulo 3, versículo 4 e 5.
Uns associam esse nascer de novo como o batismo nas águas e no Espírito Santo. Mas, na verdade, nosso corpo é 70% água e o Espírito é o que nos mantém vivos, ou melhor, o que nos mantém de pé. Essa fala tem sido interpretada de várias maneiras, como alguns entendendo nascer de novo como um renascimento espiritual, como um novo começo de vida, um novo nascimento interior. E outras acreditando que poderia ser uma referência mais literal a um ciclo de renascimento. No entanto, a maioria dos estudiosos cristãos vê isso como uma metáfora para a conversão e transformação espiritual, e não como uma referência à reencarnação sucessivas. Além disso, algumas outras passagens podem ser vistas como possíveis alusões à reencarnação, embora não sejam interpretações convencionais. Número 1, em Mateus capítulo 17, versículo 10 e 13. Quando os discípulos perguntam a Jesus sobre Elias, ele faz uma referência a João Batista, dizendo que ele é Elias, o que havia de vir. Alguns interpretam isso como uma possível referência a uma reencarnação, ou o retorno de Elias, embora outros vejam isso mais como uma continuidade do espírito de Elias em João. Número 2, em Hebreus capítulo 9, versículo 27. E como os homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. Essa passagem é frequentemente citada por aqueles que rejeitam a ideia de reencarnação, pois sugere que a morte é única e que o juízo vem depois dela. Isso pode ser interpretado como uma contradição direta à reencarnação. Mas outros acreditam que isso se refere a um ciclo de vida e morte, sem negar a ideia de renascimento, em um sentido mais amplo. Número 3, Lucas capítulo 9, versículo 18 e 20. Quando Jesus pergunta aos discípulos quem as pessoas dizem que ele é, alguns respondem que ele é João Batista, outros dizem Elias. E outros ainda dizem que ele é algum dos antigos profetas renascido ou reencarnado. Isso pode ser visto como uma referência à ideia de uma continuidade espiritual através das vidas. No entanto, as doutrinas cristãs tradicionais, principalmente as de grandes denominações como o cristianismo e o protestantismo, contradizendo aos cristãos primitivos, geralmente rejeitam a ideia de reencarnação. A ênfase está na ressurreição final e no juízo, conforme mencionado em Hebreus 9, 27. Mas se observarmos alguns relatos de EQM, experiência de quase morte, cada vez que o espírito sai do corpo, passa por uma espécie de juízo final. Por outro lado, algumas correntes do cristianismo esotérico ou de certos grupos que buscam uma abordagem mais místicas podem associar à Bíblia a ideia de reencarnação, embora isso não seja uma doutrina aceita pela maioria dos cristãos. Há rumores de que a exclusão da reencarnação da Bíblia tem a ver com Teodora, a imperatriz bizantina, esposa do imperador Justiniano I, ou os questionamentos de Helena Blavatsky, que foi uma das fundadoras da teosofia. Teodora foi uma figura muito influente no Império Bizantino e é conhecida por sua inteligência, habilidades políticas e reformas sociais. Ela também foi uma defensora dos direitos das mulheres e fez importantes avanços na legislação sobre o tratamento das mulheres e da família no Império. No entanto, também há muitas histórias e lendas que cercam sua figura, algumas das quais
não são totalmente confirmadas pela história oficial. A ideia de que Teodora tenha empenhado um papel na remoção da crença na reencarnação ou em influenciar a formação do cânon cristão é uma teoria que aparece em algumas correntes esotéricas ou em interpretações alternativas da história. Isso se baseia no fato de que a imperatriz Teodora teve uma forte influência sobre o império e foi uma defensora fervorosa da ortodoxia cristã, o que pode ter levado a um enfraquecimento de crenças que não se alinhavam com a doutrina oficial. No entanto, não há fontes históricas diretas que confirmem que Teodora tenha tido uma participação direta na remoção do conceito de reencarnação da Bíblia ou dos ensinamentos cristãos. A teoria de que a reencarnação foi removida da tradição cristã ao longo do tempo é um tema debatido por estudiosos que investigam como o cristianismo primitivo lidou com certas crenças. Helena Blavatsky foi uma das fundadoras da teosofia. Ela escreveu bastante sobre temas espirituais, incluindo reencarnação, e tinha uma visão alternativa sobre várias doutrinas religiosas, incluindo o cristianismo. A ideia de que passagens bíblicas podem ter sido alteradas ou acrescentadas ao longo do tempo não é nova, e Blavatsky, junto com outros teosofistas, sugeriu que muitas tradições religiosas foram modificadas ou distorcidas com o tempo, muitas vezes por motivos políticos ou para suprimir ensinamentos espirituais mais profundos. A teosofia, por exemplo, considera que a reencarnação e outras doutrinas espirituais são ensinamentos fundamentais, mas que foram ofuscados por interpretações mais literais e dogmáticas da Bíblia. Em Hebreus, capítulo 9, versículo 27, é frequentemente usado para negar a ideia de reencarnação na maioria das correntes cristãs tradicionais, pois afirma que está ordenado aos homens morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. Para aqueles que acreditam na reencarnação, esse versículo pode parecer um obstáculo. A teoria de que passagens como essa podem ter sido inseridas ou modificadas para enfatizar uma visão mais rígida do cristianismo não é algo novo. E algumas correntes mais esotéricas realmente questionam a integridade de certas partes nas Escrituras. No entanto, a maioria dos estudiosos do Novo Testamento acredita que o livro de Hebreus foi escrito por um autor desconhecido, provavelmente em torno do século I ou II, e que o versículo do capítulo 9, 27, reflete uma compreensão comum da morte e do juízo naquela época, sem necessariamente implicar que tenha sido adicionado posteriormente. Mas sob a possibilidade de que a Bíblia tenha sido alterada ao longo dos séculos, vale lembrar que muitos estudiosos da Bíblia acreditam que houve alterações e traduções, mas o processo de transmissão dos textos sagrados, como o uso dos códices, também envolve uma vigilância crítica para preservar o significado original. A Bíblia que temos hoje passou por muitos séculos de traduções e adaptações, e algumas passagens podem ter sido interpretadas ou enfatizadas de diferentes maneiras ao longo do tempo. É importante notar que a reencarnação, embora fosse uma ideia discutida por alguns dos primeiros cristãos, foi definitivamente rejeitada em concílios como o de Constantinopla, 553 d.C. Mas isso foi um processo gradual que envolveu muitas figuras influentes da época, não apenas Teodora.
Aí eu te pergunto, se a reencarnação realmente existe, de que adianta rejeitar algo que não tem como impedir que aconteça? O que você acha? Deixe seu like, comentário e compartilhe para que outros também saibam dessas descobertas. E para você que ficou comigo até o final, muito obrigada. Deus abençoe. Até o próximo vídeo, se Deus assim o permitir.